Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, façamos um tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo do Pai, de Jesus, o auxílio do Espírito Santo para nos fazer compreender essa palavra. Supliquemos o Divino Espírito que nos ajude a entender o que Deus fala. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a palavra de Deus hoje tem para nós a apresentação daquilo que deve ser para cada um de nós uma tomada decisiva de decisão do rumo que nós queremos dar para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa pátria e para o mundo. O que é que nós queremos de Deus? O que Deus quer de nós? Paulo, na segunda leitura, disse que o Senhor quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Cristo se entregou para nos resgatar. Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, para que sejamos salvos e para que cheguemos ao conhecimento da verdade, nós precisamos permitir, abrir o coração, aceitar a entrada de Deus em nossa vida e a intervenção de Deus em nossa vida. Isso não é simples, isso não é fácil. Pedir a Deus um milagre, que Ele intervenha num sofrimento, numa dor, numa enfermidade, e Ele vem e intervém, milagre existe, é uma coisa. Agora, pedir que Deus entre na vida nossa e faça uma intervenção, tirando de nós tudo que não nos deixa ser salvos, e tudo que não nos deixa conhecer a verdade, aí é um pouquinho mais difícil. Aí supõe um processo um pouco mais tenso, conflituoso da parte nossa. Exige de nós uma disposição interior enorme. Vamos ao Evangelho, tomem comigo. O Senhor quer que todos sejamos salvos, que todos cheguemos ao conhecimento da verdade. Cristo se entregou como resgate por todos. Como é que Deus nos salva? Vejamos,
número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 10 até o 13. Tem muita criança na igreja, e esse texto é muito bom para ajudar você, pai e mãe, na educação do seu filho. Os educadores estão insistindo que educação a gente dá em casa. Instrução a gente dá na escola, mas educação é em casa. Menino que não recebe educação dentro de casa, não é a escola que dá educação para filho. A escola dá instrução. Educação são princípios básicos de como relacionar consigo, com seu corpo, com os outros, com a natureza. Isso é educação. Então, criançada, presta atenção no que Jesus vai falar agora, todos nós. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos, leamos todos juntos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. fidelidade e justiça nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso é um tema muito delicado. O mundo de hoje perdeu a noção do que é o pecado. Nós não temos mais, tanto é que nós inventamos um conceito que não existe na Bíblia e nem da doutrina católica. Nós inventamos um conceito que é uma aberração. Nós falamos, muita gente que vai confessar, diz assim: não, quero pedir a Deus pelos pecados normais que eu cometo, como se pecado fosse uma coisa normal. Não, o que eu tenho que pedir perdão são os pecadinhos normais todo dia. Nós inventamos um conceito que não existe na Bíblia, pecadinho. Porque para Jesus, pecado é uma lama que você se suja nela, com uma gota, com um latão de 200 litros ou com uma piscina cheia. Você se lambuza e se contamina do mesmo jeito. É mais ou menos como vírus e bactéria. Pode ser só um vírus, que ele contamina o corpo inteiro, não contamina? Você não diz assim: não, o leite azedou, mas eu vou pegar no caldeirão do leite azedado a parte que ainda não azedou. Isso existe? Quando azeda, quando estraga, estraga tudo. Quando tá bom, tudo. E assim também é a vida cristã. Há uma quantidade enorme de pais com uma dificuldade mais grandiosa ainda, de dar às crianças uma noção, aos adolescentes uma noção de o que é ser fiel nas pequenas coisas e nas grandes, justo nas pequenas e nas grandes. E o que é ser infiel nas pequenas e injusto nas pequenas e nas grandes coisas? Nós perdemos isso. Talvez nós inventamos uma doutrina própria, porque nós não queremos um processo de conversão. Para o mundo e para a sociedade moderna, não fazer o que eu quero é uma opressão. O conceito de liberdade no mundo moderno, eu vivo repetindo isso. Nas estatísticas, o maior número de pessoas desaparecidas no Brasil são adolescentes na hora de arrumar o primeiro namorado, que acha, com 12, 13 anos. 80% das pessoas desaparecidas no Brasil são adolescentes, que começam a fazer o que quer, o pai fala: isso não pode, ela resolve, foge. Jesus diz para nós que não há possibilidade de meio termo, não há pecadinho. Vejamos o que Jesus esclarece no versículo 11:
Leia comigo. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Tem gente que acha que ela tem autorização para cometer um crime, roubar um dinheiro na firma, na empresa, porque diz assim: padre, eu fiz isso, mas meu patrão é meio picareta, sabe? Ele justifica a picaretagem dele, tocando na picaretagem do patrão. Isso existe? É porque eu percebo que meu marido é meio desonesto, então eu faço também desonestidade com ele. Meu pai gasta dinheiro com coisa errada, por isso eu roubo o dinheiro do meu pai. Jesus diz assim: olha, se você não é capaz de fazer coisa certa com dinheiro que é vindo de coisa errada, quem vai confiar a você o verdadeiro bem? Versículo 12, olha que coisa interessante. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Menino que anda, e velho também, que anda dentro do carro jogando coisa no lixo na rua, não é? Quem mora de aluguel, que estraga o barracão de aluguel todinho, dizendo assim: ah, isso aqui não é meu mesmo? O dono disso aqui é um cara enjoado demais, é um cara sovina, que maltrata a gente. Então, para que é que eu vou ser fiel no que é dos outros? Jesus fala: se você não é fiel no que é dos outros, quem vai dar a você aquilo que é seu? Um pai sabe muito bem que ele não pode pegar parte dos bens dele e dar para o filho, dizendo assim: abre uma firma para você, abre um trem para você tomar conta da sua vida. Se o pai percebe que o filho pega a bicicleta dele, a moto dele, o carro dele, e quando devolve tudo arrebentado, não é? O princípio ético é o que difere o cristão do resto do mundo. No Antigo Testamento, se você pegar todos os personagens do Antigo Testamento, a característica principal dos personagens do Antigo Testamento era eles ter bens. O sinal de Davi, de Salomão, de Abraão, de que eles tinham a bênção de Deus, é que eles tinham bens. Davi inclusive era um mala, adúltero, e falava que ele tinha a bênção de Deus porque ele era descendente de Abraão, e ele tinha a bênção de Deus porque ele tinha muitos bens, muito exército, muitas mulheres. No Novo Testamento há uma radical ruptura com a doutrina dos bens. Crianças, no Novo Testamento, o sinal de que você tem a bênção de Deus não é se você tem bens, é se você pratica o bem. Tem diferença? Tem diferença? Inclusive os santos, os mártires, os apóstolos, todos morreram sem bens. João Batista e São Paulo morreram decapitados. Os santos e os mártires, nenhum foi proclamado santo porque teve grande prova da bênção de Deus ficando rico. Todos os santos e mártires tiveram prova da bênção de Deus perdendo tudo, até a vida. O sinal da bênção no Novo Testamento é como é que você pratica o bem. Para nós cristãos, não vale aquela doutrina protestante dos evangélicos que lêem o Antigo Testamento e mostra como é que os personagens do Antigo Testamento tinham bênção. Porque para nós bênção não é bens, é fazer o bem. Se você não é fiel no que é dos outros, Deus não vai dar aquilo que é seu. Você precisa praticar o bem, até com o dinheiro injusto. Versículo 11. Desculpe. É isso? 13. Leia, toda a igreja comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Para lá.
Eu tenho acompanhado muito desabafo de quem trabalha na educação, educadores, professores. Um pai, uma mãe, que recebe da escola um convite para ir lá porque o menino está dando trabalho. Porque a criança está cometendo infrações graves na sala de aula, desrespeitando os colegas, rabisca o livro, o caderno dos colegas, pega o lápis e a borracha, joga pela janela. Isso existe? Aí tem mãe, tem muitas professoras e gente das secretarias de escola contam isso para mim. Tem mãe e tem pai que vai lá na escola com a criança na mão, fala com a professora, com a diretora, dizendo assim: não, ele cometeu esse erro, mas ele vai mudar, não vai, meu filhinho? Professor, diretora, olha a mochilinha dele, os cadernos dele são perfeitos, meu filho é perfeito, olha como é que ele cuida do que é dele. Aí o pai e a mãe desautorizam a autoridade do professor, da escola na vida do menino, dizendo que ele é bom e que ele não precisa responder pelo que ele fez. É um errinho, é uma pequena coisa, é uma coisinha errada, é uma pequena infração que ele vai melhorar. Ele só jogou o lápis do coleguinha pela janela fora, mas o dele ele trata com respeito enorme. Então ele tem noção de que as coisas são corretas. Tem pai e mãe que desautoriza o professor, a escola, desautoriza a responsabilidade dos educadores na vida da criança. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, o comando tem que ser um só. A autoridade do pai, do professor, do padre, do catequista, do policial, a autoridade tem que ser uma só. A autoridade que rege e que conduz a pessoa a ser guiada por princípios que não variam. Autoridade é isso, mais do que regra, mais do que norma, são valores que fundamentam o meu pensar, meu sentimento, a minha ação. São valores que fundamentam o meu ser, meu agir. Não há dois senhores, não há duas autoridades, todas constituídas num papel só. Mas o pior vem agora, o mais custoso, o pior não, o mais difícil. Leia comigo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso aí é sério demais, vamos ler de novo, todo mundo bem firme. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem sido a grande causa de nossas debilidades morais, éticas. O dinheiro tem sido idolatrado como um Deus. Mammon na Bíblia é um Deus, é o Deus dos bens. Mammon no Antigo Testamento é o Deus que possibilita você ter acesso a todos os bens. É um Deus falso, que é o capeta, é o demônio. Quando Satanás tenta Jesus, transformar a pedra em pão, prostrar e adorar a ele, Jesus vai dispensando o capeta. Aí Satanás, na terceira tentação, leva Jesus num monte bem alto e mostra todos os reinos desse mundo e a sua glória. E fala: se você prostrar em adoração diante de mim, eu te dou isso tudo. É Mammon. É o Senhor que é dono dos bens. Tem muito cristão batizado achando que é possível servir a Deus e ao dinheiro. Tem muito cristão que vai à igreja servir a Deus, para que em troca Deus providencie o dinheiro que Ele quer. Tem muito cristão que busca a Deus, não movido por uma ética, não movido por um princípio, não movido por um valor de uma amizade com Deus, mas quero de Deus apenas que Ele financie os meus sonhos. Isso existe?
de preferência com o mínimo esforço possível, indo numa igreja onde o padre e o pastor dão o microfone para as pessoas contarem milagre, que apareceu dinheiro na conta sem ninguém trabalhar lá em casa. Isso existe? Sabe qual tem sido a praga, a tragédia em nossa sociedade? O profeta Amós, falando que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro de outra forma, 800 anos antes de Cristo, a primeira leitura, tomem comigo, número 6, 800 anos antes de Cristo, há 2.800 anos atrás, o profeta Amós e o profeta Oséias são os dois profetas mais bravos do Antigo Testamento. Amós faz uma crítica veemente do país, do povo de Israel, num período, uns 20 dias antes das eleições. Vamos ver como é que Amós ajuda a gente a avaliar a nossa intenção nas eleições próximas? Veja comigo. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças? Para lá. Tem cristão que trabalha no comércio, eu já ouvi, não estou falando do que Amós contou há 800 anos de Cristo não, diz assim: padre, quer que o senhor me dê uma bênção, porque eu fiz um propósito, nessa quaresma, eu não quero fazer nenhuma coisa errada, nessa quaresma, eu não vou adulterar a balança, nessa quaresma, eu não vou mentir para os freguês e para os clientes lá da minha loja, lá do meu serviço, nessa quaresma eu não quero mentir para enganar ninguém. Eu fiz um propósito com Deus, eu vou ficar 21 dias numa campanha de jejum e oração, eu não posso cometer pecado durante esses 21 dias. Adianta isso? Isso é ética? Isso é trapaça, com maquiagem, disfarçada de religião. Mas esse é o nível mais elevado de picaretagem, que é a picaretagem cometida com máscara de piedoso, de religioso. Tem cristão que diz assim: padre, eu dou conta de passar a quaresma inteira, 40 dias sem fumar. Diacho, você tem que passar a vida inteira sem fumar. Eu bebo todo dia, mas na quaresma, graças a Deus, eu dou conta de ficar 40 dias sem beber. Ainda bebe na sexta-feira santa. Isso não é ética cristã. Isso não é ética, isso não é valor de fé. Quando é que vai passar a lua, o sábado, o dia santo, a semana santa, para a gente adulterar a balança, diminuir medidas, aumentar peso? Mas agora tem um assunto muito delicado, que é, vamos tocar nas eleições que estão chegando. Versículo 6, todo mundo leia comigo. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Para lá. Um percentual enorme dos vereadores no Brasil, sabe como é que eles viram vereadores? Dando aquelas camisas mais vagabundas de time de futebol para os timinhos de futebol nos campinhos da periferia dos nossos bairros. Isso existe? Dominar os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandália, com uma chuteira, com um meião para jogar bola. Isso existe? Dominar os pobres com dinheiro é dizer: se você não votar em mim, vai acabar o Renda Cidadã, o Bolsa Escola, o auxílio isso, o auxílio aquilo. Isso é dominar os pobres com dinheiro. Isso é transformar os pobres em escravos domesticados, que a raçãozinha é dinheiro. Mas eu vou tocar num assunto mais pesado ainda, que já falei aqui outras vezes, e alguém foi reclamar lá para os vereadores que eu falei isso aqui na igreja. Tem gente que vota nos vereadores, sabe por quê?
Porque quando a minha mãe e minha tia morreu, ele foi lá, e foi muita gente no velório, e a noite inteira ele sustentou pão com manteiga, café e chá. No velório inteiro. Isso existe aqui no Canedo? Vou dizer um exemplo mais extravagante. Nós vamos trabalhar para o vereador tal, porque quando meu filho foi preso, quando meu marido estava preso, cometeu um crime grave, matou, roubou, traficou, nós fomos lá, ele arrumou um advogado e tirou o meu filho da cadeia. Aí solta o bandido e nós ficamos refém da desgraça, do político, do crime. Isso existe? Existe? E nós fazemos campanha para candidato que garante para nós assim. Vou dizer uma lógica para vocês, que isso na universidade, para quem estuda direito, todo mundo sabe disso, não é segredo nenhum. Mas funciona assim. Perto da delegacia tem já os escritórios de advocacia. Tem gente trabalhando na segurança pública que monitora com o zap o tempo inteiro dizendo, chegou um aqui, chegou um aqui. Chega seu filho lá preso, o cara passa mensagem para o advogado liga para o vereador fala, vai lá na casa do pai e da mãe, eu banco isso aí. O vereador, o deputado, e banca mesmo. O advogadinho vai lá na casa da mãe, do vô, da avó, do menino preso e fala, olha, você fica quietinho, ele cometeu um crime. O deputado fulano de tal, o vereador fulano de tal vai bancar. Nós estamos trabalhando para liberar seu filho e tira. E o pai e a mãe não fazem nada, a não ser daqui, nas próximas eleições, trabalhar duro para votar e eleger o vereador. Isso existe? Existe? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com sandália. Sabe o que significa sandália na Bíblia? Liberdade. Liberdade, é comprar a liberdade, é vender a liberdade, é vender a dignidade sua em troca de par de sandália para os meninos. E nós deveríamos votar em vereador, em deputado, em prefeito, que garanta que haja educação de qualidade, lazer, que haja saúde de qualidade, que haja escola que capacita e qualifica os nossos meninos profissionalmente, para que toda menina e menino completando 18 anos tenha desenvolvido uma habilidade para alguma coisa e vire alguém que presta na terra, não é não? Vou dizer uma coisa muito pesada agora. Pode? Quem trabalha no serviço público sabe do que eu vou falar agora. Existe uma camada enferrujada, suja e nojenta no serviço público, que todas as eleições movimenta as cidades inteiras, que são aqueles cargos comissionados que cada vereador pode nomear 400, 200, 300. Um jovem, mesmo gente mais velha, estuda, trabalha, batalha, qualifica, capacita para prestar um concurso, para virar um servidor público, apaixonado pela causa da saúde, da educação, querendo trabalhar. Aí quando você trabalha 10 anos, 15 anos de serviço público, luta para aquele serviço, de repente termina as eleições, aparece um chefe seu, que é uma figura que tem um monte de pai e mãe na igreja católica fazendo isso com os filhos. Os filhos são um bando de marmanjo, que chega aos 18, aos 20, aos 25, aos 30, estudaram e não aprenderam nem ler e escrever, nunca aprenderam uma profissão, e o pai e a mãe da igreja, cristão, trabalha nas eleições, porque o vereador vai arrumar emprego para o meu filho que não sabe nada, e o seu filho ainda vai virar chefe lá no departamento da saúde, da segurança, da educação. Isso existe? Eu vou pegar mais pesado, e ainda tem uma bandidagem na crentaiada, uns crente picareta que chega lá no serviço público, que você fala, como é que você veio parar nesse serviço aqui? Ela fala assim, não sei, minha vida está na mão do Senhor Jesus, amém, aleluia. Não sei, nunca pedi ao Senhor cargo e poder nenhum, o Senhor é que reservou para mim, Ele disse que tinha um propósito para mim, eu vim parar aqui porque o Senhor tem um propósito. Não é serva, servo do Senhor, é serva e servo do Deus
do dinheiro é serva de Satanás, do capeta, para sustentar uma sociedade corrupta, picareta e desonesta, e sustentar um bando de autoridade, de servidores, de vereador, deputado, senador, governador, que não deveriam estar lá. Está claro? Nós temos que pensar que nas próximas eleições, fora Temer, fora Dilma, fora Cunha, graças a Deus já foi, mas fora um punhado de mala e de bandido que estão lá, fora eles, através da graça do nosso voto, dizer a eles: eu não vou votar em você para você arrumar emprego para o meu filho que não sabe trabalhar. Eu vou votar em você para que você promova a escola, educação, capacitação e qualificação dos novos meninos, porque o meu filho não tem mais saída para ele. Gente, de cada 100 meninas e meninos entre 15 e 29 anos, de cada 100 meninas e meninos, rapazes e moças, entre 15 e 29 anos, de cada 100, entre 35 e 40 estão sem fazer nada no Brasil. Não sabem fazer nada, nem estuda nem trabalha. Não é grave? Não é grave? Sabe quem sustenta? Os impostos que vocês pagam, que nós pagamos, que a máquina pública dá dinheiro de graça para ficar à toa. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Nós estamos dando o futuro do Brasil nas mãos de bandido e formando bandido dentro das nossas casas, ainda pedindo a intercessão de Nossa Senhora, do Divino Pai Eterno. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Essa cambada de gente que arruma emprego sem ser capacitado e qualificado, porque nós da igreja votamos nos camarada. E eu vou responder a uma questão polêmica, que está gravando, porque se tiver qualquer problema depois na justiça, está hoje na internet. Tem problema não. Todo dia, hoje, umas 15 pessoas, agora à noite, me perguntaram na porta da igreja: padre, é correto alguém se candidatar num cargo público usando o nome de padre, como o padre que trabalhou aqui nessa igreja? Eu disse: não, pela norma da igreja não. Isso é uma infração grave contra a igreja, porque isso padre é uma função de serviço na igreja, não é uma função de serviço público, está claro? É uma infração. Isso não quer dizer que quem é amigo e quer bem ao Padre Amaury não deva ser amigo e querer bem a ele, não. Mas tem que ajudá-lo, inclusive, a não fazer isso, porque ele não precisa disso. Ele não precisa. Ele foi um ótimo padre aqui. Ele não precisa ser colocado um cabresto dos donos do dinheiro e da política de Canedo para puxá-lo onde ele não quer ir. Está claro? A resposta que eu devia dar para todo mundo é essa: não, isso é uma infração. E mais assustador, você pode entrar na internet, o TRE. Existe no Brasil candidatos usando o nome de padre, pastor, evangelista e pregador. Sabe quantos? No Brasil, nessas eleições, 6.300 candidatos usando o nome de padre, pastor, evangelista, pregador, missionária, missionário. A bancada evangélica, que virou aquela maldição lá em Brasília, está virando uma maldição generalizada de bancada religiosa, que é candidato não porque tem qualificação e competência, capacitação para atuar na política, mas tem e mexe com o nosso sentimento religioso. Pode até ser que haja gente religiosa, padre, pastor, com toda a qualificação e capacitação, mas o critério não deve ser esse, de ser padre ou pastor, católico ou crente para ser eleito. Está claro? Está respondido? Então não, isso é uma infração grave contra as normas da igreja, e ele sabe disso, e vocês também sabem. Irmã, irmão, não podemos servir a Deus e ao dinheiro.
Mas isso também não quer dizer que tenhamos que ser um bando de revoltados com aqueles que servem ao dinheiro. Existe um raciocínio que é o seguinte: como é que o mundo do dinheiro tenta dominar-nos? Nós estamos na era do domínio do dinheiro. Agora com a revolução tecnológica, quem trabalha com tecnologia de comunicação, 80% dos nossos jovens que estudam querem fazer um curso para trabalhar com tecnologia de comunicação. Não é? Computador, ciência da computação, esses trem. Vai produzir o que para o Brasil, para o mundo? Nada. Não é? Não vai produzir cenoura, nem arroz, nem milho, nem feijão. Nada. O raciocínio é: quanto mais a gente tiver um olhar de desprezo pela política e pela coisa pública, mais a gente entrega o bem comum e as coisas públicas na mão de bandido. Nós temos que olhar e chamar nossos jovens. Não quer dizer que, tendo essa situação de pecado horrorosa, nós tenhamos que ficar fora do processo e da participação política. Não, pelo contrário, aí é que nós cristãos temos que colocar nossa tinta. Está claro? Aí é que nós temos que perguntar que tipo de cristão nós somos para criar essa realidade tão perversa e nojenta que nós criamos. E essa realidade de violência, de corrupção, de droga, essa realidade, veja quantas lojas de bebida 24 horas abriram aqui em Senador Canedo nos últimos meses. Vocês têm olhado isso? Tem? Isso é grave. Isso é grave para nós. Vocês já observaram como é que os caminhões que distribuem bebida, inclusive refrigerante na cidade, como é que eles têm autorização para parar no meio de qualquer avenida para descarregar? Vocês já observaram isso? Já? O domínio de Satanás numa sociedade você vê também por essa força. O império do dinheiro. Nós vamos votar, nós vamos financiar a campanha sua para você botar lei para liberar a gente para enfiar mercadoria de bebida do jeito que nós precisamos. Isso não é de graça, minha gente. A campanha é financiada. Pega a segunda leitura comigo. Carta de Paulo a Timóteo. Você vai dizer assim: agora embananou tudo. Mas não foi não. Pelo contrário, agora esclarece tudo. Olha que coisa. Caríssimo. Antes de tudo, recomendo que se façam, leia, preces e orações, súplicas e ações de graça, por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Para lá. Cada vez que nós vemos uma notícia de corrupção na televisão, no rádio, cada vez que a gente vê essa notícia de uma coisa horrorosa acontecendo, minha gente, nós temos que começar a rezar pelo Brasil. Nós temos que olhar para esse caos que está sendo criado e levantar nossas mãos ao Senhor, dizendo: Senhor, levanta nesse país eleitores que prestam. Senhor, levanta nesse país eleitores com capacidade de discernimento, com capacidade de indicar e escolher gente para conduzir essa nação, esse estado, esse município. Senhor, converte-nos. Nós temos que rezar. Esse caos é também falta de oração. Agora, se você, toda hora que escuta falar em política e político, você só amaldiçoa e só levanta a palavra de maldição, aí vai criando uma realidade de maldição, não vai não? Comece a rezar, comece a interceder, comece a invocar do Senhor, comece a fazer jejum, não para ganhar dinheiro, mas para o Senhor converter nosso dedo na hora da eleição, para o Senhor ajudar a gente a derrubar aqueles que não servem a Ele.
rezar pelas autoridades. Leia, versículo 4. Ele, o Senhor nosso Salvador, Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmão, se não houver conhecimento da verdade, não tem salvação, não tem bênção de Deus. A salvação e o conhecimento da verdade são, por excelência, a obra de Cristo. Onde houver assunto que não pode tocar, é verdade que não pode ser revelada. Por isso a pregação, eu falo desses assuntos que estou falando aqui hoje com o maior sofrimento do mundo. Agora, se eu não tiver coragem de subir aqui ao púlpito e pregar isso, que é um problema que está tendo dentro da igreja, que moral nós podemos sair dessa igreja para fazer crítica contra as autoridades, minha gente? O Senhor quer que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Irmão, continua comigo o versículo 5. Leia. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Olha aqui para a cruz. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus. O único mediador. Não é o dinheiro. O mediador da minha felicidade não é o dinheiro. O mediador da minha felicidade não é o dinheiro. O mediador da minha felicidade não é político picareta. O mediador da minha felicidade não é político picareta. O mediador da minha felicidade não é a minha desonestidade. O mediador da minha felicidade não é a minha desonestidade. O mediador da minha salvação. O mediador da minha salvação. Da minha paz. Da minha realização. É Cristo Jesus. Que se entregou. Para resgatar a todos. E eu peço a você agora que você incline a sua cabeça, ponha a mão no seu coração e peça a Jesus para resgatar você de toda sujeira de pecado que tem dominado e envolvido a sua vida. Não fique justificando dizendo que a mancha de lama é pequena. É lama do mesmo jeito, é sujeira do mesmo jeito. Peça a Jesus: Senhor, resgata-me. O Senhor se entregou na cruz para resgatar a todos. Resgata-me de todos os pecados, de toda a infidelidade minha nas pequenas coisas, de todos os atos de injustiça, de desonestidade, de corrupção, de mentira, de todos os pequenos, médios e grandes atos que eu cometo e pratico. Senhor, salva-me, resgata-me da mentira que me envolve, que está sobre mim como uma nódoa, que me enferruja, que me torna imundo. Senhor, resgata-me, salva-me, Senhor. Converse com Jesus, fale com Jesus. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho
posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Crianças, vocês também. Rezem comigo. Ou se preferir, reze do seu jeito. Senhor Jesus, o Senhor se entregou para resgatar a todos. E nesta noite, eu me coloco na sua presença e te peço, Senhor, resgata-me de tudo que me torna infiel nas pequenas e nas grandes coisas. Resgata-me, Senhor, salva-me, Senhor, de tudo que me torna injusto nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Senhor Jesus, levanta para ti, levanta para o seu reino um povo restaurado pelo seu sangue. Levanta dessa igreja novo homem e nova mulher para ser homem e mulher do seu reino. Não permita, Senhor, que nós que levantamos as mãos para os céus, estendamos as mãos para os deuses falsos deste mundo, o Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus das conquistas mundanas, que tanto nos escravizam, tanto nos dominam, tanto nos afastam de ti, Senhor. Jesus, levanta para ti, para este município, um novo tipo de homem e mulher, eleitores, cidadãos, cidadãs, que constroem uma nova realidade. Senhor, levanta para esse estado, para esse país, novo homem e nova mulher desta sua igreja, que não faz aliança com as forças da treva, com as forças da mentira, com as forças diabólicas do poder, do dinheiro. Jesus, salva-nos de toda espécie de corrupção. Limpa, purifica as minhas mãos. Capacita cada jovem para ter uma profissão, para saber ser homem e mulher, com um trabalho, com a dignidade do seu suor, construir um mundo melhor. Senhor, liberta esse país do domínio dos que têm dinheiro, dos que têm presentes, par de sandálias para escravizar-nos. Liberta este país de todo império de enganação. Senhor, santifica as nossas mãos, das crianças para o estudo, dos jovens, santifica as mãos para que aprendam uma profissão honesta. Santifica as mãos de cada pai e mãe, de cada esposa e esposo, de cada trabalhador, para que seja honesto, correto nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Eu peço a você que faça um esforço agora. Levante a sua mão mais alto. Põe a sua mão assim voltada para a cruz de Jesus. Peça para o sangue de Jesus lavar suas mãos de toda sujeira, de toda imundície, de tudo que transformou você num praticante
de coisas pequenas e grandes que não agradam a Deus e que só tem trazido desgraça para você, para sua casa, para o seu país. Santifica nossas mãos, Senhor. Santifica as minhas mãos, o meu trabalho, o meu suor. Santifica, Senhor, as mãos das crianças e dos jovens, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos políticos, dos que nos governam. Salva esse povo de toda corrupção e de toda escravidão do dinheiro. Une as suas mãos assim, mãos postas para a oração. Incline a sua cabeça e feche os seus olhos e peça a bênção do Senhor. Peça para o Senhor ajudar você a levar essa bênção para a sua casa, para o seu trabalho. Peça ao Senhor para levar essa bênção para a sua sala de aula amanhã, meninada. Peça a bênção da retidão, da honestidade. Peça a bênção da santidade. E comece a louvar o Senhor por tudo que o Senhor deu a você de capacidade, os dons que Ele te deu. Comece a agradecer ao Senhor pelos seus estudos, pelo seu trabalho, pelo seu futuro, pela sua casa. Agradeça ao Senhor, louva ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o Senhor ergue uma nação, purificando as mãos de seus servos e servas de toda espécie de escravidão do dinheiro e de corrupção. Obrigado, Senhor. Nossa casa vai ser diferente, nosso trabalho vai ser diferente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor.